Olá pessoal, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui de volta para mais um vídeo, de poder compartilhar alguns ensinamentos, alguns aprendizados, vivências, experiências. E hoje eu estou aqui trazendo um assunto bem interessante. Esse assunto eu extraí de uma leitura que eu fiz de um livro bem interessante que se chama A Nova Alquimia. É um livro baseado nos discursos de Osho. E ali tem assim ensinamentos fantásticos. E teve um capítulo desse livro que o nome do capítulo era A Busca pelo Caminho, né? A Busca do Caminho. E aí esse capítulo me chamou a atenção. Por quê? Porque ele traz assim uma analogia de duas situações que me fez lembrar de algumas vivências e algumas experiências que eu passei durante o meu percurso, né? Até chegar onde estou hoje. Então eu me identifiquei muito com esse capítulo e eu acho muito interessante compartilhar com vocês para que vocês possam refletir sobre isso, que talvez alguns de vocês aí que estão assistindo possa estar passando por esse processo, ou então se ainda não passou, vai passar e já fica esperto. Então, ou então alguém que já passou dessa fase e vai lembrar também. Então é bastante interessante a gente compartilhar essas coisas, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que é tratado nesse livro. Ele fala sobre o seguidor e o buscador, né? Quando a gente está em busca de um caminho, de procurar entender como funciona aqui esse planeta, como funciona todo o universo ou multiversos e por aí vai. A gente tem muita curiosidade, ou pelo menos deveríamos ter, né? Curiosidade de saber quem somos, o que a gente está fazendo aqui, o que vai acontecer depois da morte, acaba tudo, continua. Então eu creio que essas dúvidas todos nós passamos por elas. E se não passamos, está na hora de passar, gente. Porque tudo tem um propósito. Por que existe a vida aqui neste planeta, né? Então, ele traz essa reflexão e ele nos mostra que a gente começa, né, com essa inquietação e com essas dúvidas. Então, a gente começa numa busca. Então, a gente começa como buscador, buscando respostas para todas essas coisas que a gente não consegue compreender. Sendo que muitas das vezes a gente começa na busca e no meio dessa busca a gente passa a ser um seguidor e não mais um buscador. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. E aí ele começa mostrando assim o que é ser um seguidor e o que é ser um buscador, né? Ele já bota logo de cara o quê? Que o seguidor é aquele que se torna dependente de alguma instituição, de alguma pessoa, de algo, né? Então o seguidor, ele, como o próprio nome diz, ele vai seguir o que é determinado, o que é imposto, o que é ensinado. Ele apenas segue. Obediência, né? Total. Então, o que acontece? Muitas das vezes a gente começa numa busca e aí a gente vai passando por religiões. Eu, por exemplo, eu peregrinei muito. Eu passei por muitas religiões porque eu queria entender. Então, eu buscava em uma e ali às vezes não dava a resposta que eu queria, aí eu ia buscando em outro e fui buscando, sendo que assim, em cada lugar que eu passei, eu peguei um aprendizado que serviu de base para eu aprender uma outra coisa. E aí tudo foi se encaixando, né? No fundo, cada um tem um pedacinho de verdade que vai se encaixando com outro, com outro e com outro, né? Só que o que a gente não tem que ficar esperto para não cair nessa armadilha é de passar a seguir somente uma visão de mundo, né? Como vocês percebem, os maiores conflitos são de quê? Entre religiões, né?
Se a minha fé, eu acredito nisto aqui, uma pessoa que é contrária a isso, eu já julgo que aquela pessoa está errada. O certo sou eu. E aí tem as guerras religiosas, né? O meu Deus é mais verdadeiro que o seu Deus. Então tem essas guerras de deuses que fica assim meio confuso, né? Como que algo que prega o amor vai fazer uma guerra, vai ter o ódio, alimentar a raiva, vai discriminar, né? Eu tô certo, você tá errado. Então por aí já começou as minhas inquietações de eu não seguir cegamente certas doutrinas. Eu questionava muito. E aí eu compreendo muito as pessoas que sofrem por questionarem, por não aceitar coisas impostas goela abaixo e que você não pode questionar, é assim e pronto. E eu nunca fui muito assim de aceitar as coisas tão pacificamente. Eu queria saber o porquê do porquê do porquê. E assim é que você vai buscando e vai encontrando portas que vão abrindo. A pessoa que busca, gente, ela vai encontrando, né? Nas próprias escrituras, na Bíblia, né, até diz: bate que a porta vai abrir, né? Quem busca, acha, gente. Os caminhos vão abrindo. Se você está com uma busca sincera mesmo, no fundo do seu coração, de procurar um caminho do bem, do amor, vão aparecendo situações que vão te guiando. E seus passos vão sendo guiados para o caminho de onde você vai descobrindo as suas respostas, né? E tudo é aos poucos. Você vai ligando as peças do quebra-cabeça, as coisas vão fazendo sentido, mas uma coisa importante que tem que observar é que você vai pegando as teorias, os ensinamentos, né? Você vai pegando as informações, mas se você não experienciar, se você não experimentar, se você não vivenciar, você jamais vai saber se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido. Então, uma das coisas que eu sempre falo, seja no livro, seja nos vídeos, seja pessoalmente, numa conversa, é que a pessoa tem que experimentar. A pessoa tem que saber por si mesma. Ela pode achar um discurso muito maravilhoso, pode achar um ensinamento fantástico, mas se ela não vivenciar aquilo no seu dia a dia, na sua própria vida, ela jamais vai saber se aquilo realmente é real, né? Então, quando eu já faço o processo inverso, eu primeiro experimento na minha vida, e aí eu pego um ensinamento que encaixa certinho naquilo que eu já vivi, então tudo vai fazendo sentido. E aí ele continua dizendo que o buscador é aquele que presta atenção, busca em tudo, não tem, assim como eu vou dizer, ele não tem preconceito em buscar, seja no espiritismo, seja numa religião cristã, seja no kardecismo, seja lá onde for. Ele observa tudo sem julgar, sem ter ideias preconcebidas, ele ouve tudo, né? Tem uma frase também que essa eu gravei, assim, acho que para minha vida toda, que também está na Bíblia, que ela diz assim: examinai tudo, retende o bem. Então vamos examinando tudo, gente. Porque, e como que a gente vai saber o que é o bem? Né? O bem é aquilo que eu não, tudo que eu não quero que façam comigo, eu jamais farei com o outro. Não é isso? Para saber o que é bem, a gente não precisa estar numa religião, a gente não precisa estar numa instituição. O bem já está dentro de nós. É que a gente vai tapando com as nossas sombras e não deixa o amor e o bem florescer, né? Na verdade, essa coisa de dualidade, bem e mal, né? É tudo, na verdade, é a ausência de amor. Tudo que é contrário ao amor, a gente coloca o rótulo de mal, né? Mas na verdade é a ausência do amor. Quando a gente entende o que é o amor, a gente sabe o que é o bem, né? Continuando com o que Osho dizia em seu discurso sobre o seguidor e o buscador, ele dizia que o seguidor, ele se torna dependente, seja de um guru,
seja de um mestre, um pastor, qualquer líder, né? Ele fica dependente das orientações daquele símbolo que significa a orientação divina para ele. Então, tudo que aquela pessoa disser, para ele é sagrado, é a verdade única e absoluta. Já o buscador, ele vai bebendo de várias fontes. Ele vai buscar o ensinamento de um mestre, vai buscar de outro, ele vê o que Buda deixou para gente de ensinamento, ele vai ver os ensinamentos de Jesus Cristo, ele vai ver de Krishna, ele vai ver de Osho, ele vai ver de vários avatares que já estiveram aqui no planeta e deixaram a sua contribuição, né, do caminho que trilharam. E vocês vão perceber também que cada mestre desses, né, cada avatar, ele trilhou um caminho, né? Por exemplo, Buda, ele fez um caminho, ele largou tudo, foi ter as experiências dele, porque ele estava numa busca sincera de encontrar a essência. Então ele fez um caminho. E aí o que acontece? Aquele que é seguidor, ele vai querer seguir passo a passo do que Buda fez. E aí às vezes se decepciona de não conseguir. O que a gente precisa entender é que eles deixam o ensinamento, mas não que a gente vai ter que fazer religiosamente tudo aquilo que ele fez. Ele viveu num outro contexto social, era uma outra época, tinha um entorno diferente, tudo isso faz uma grande diferença, né? Hoje nós temos um contexto social diferente, são situações diferentes, o universo ele é dinâmico, ele não é estático. Você não tem que pegar um exemplo de uma coisa e fazer exatamente aquilo. Cada pessoa é um ser diferente. Pelas coisas que eu já percebi através dos meus estudos e minhas vivências, existem vários caminhos para se chegar ao que chamam de iluminação, né? Existem vários caminhos. Jesus trilhou um caminho, Buda trilhou um caminho e por aí vai. Cada um trilhou o seu caminho de acordo com a sua própria busca, porque o caminho nós encontramos dentro de nós, não é fora. Esses ensinamentos fora, eles ajudam a te mostrar, a te guiar, mas o que eles mostram, na verdade? Eles mostram que o caminho está dentro. Todos eles mostram que o caminho está dentro. Você tem que ouvir a sua voz interior, porque você já é divino. E uma das coisas que leva a pessoa a ficar como seguidor e não buscador é a chamada zona de conforto. Por quê? O seguidor, ele se acomoda. Ele está ali, vamos supor, ele está preso a uma instituição, a um mestre, a um guru, seja o nome que vocês quiserem dar, e ele fica ali, ó, passivo, só recebendo orientações. Ele não assume a responsabilidade por sua própria vida, né? Tudo que acontece de ruim, foi Deus que quis assim. Tudo que acontece de bom, porque Deus quis assim também. Sempre tem que arrumar um culpado. Então, sempre é o fora o responsável pela sua própria vida. Já o buscador, não, ele assume a responsabilidade da sua própria vida. Ele sabe que ele pode co-criar a realidade. Então, ele não vai buscar a solução dos problemas ou das suas angústias fora, ele vai buscar dentro. E aí ele consegue mudar a realidade. Então, existem muitas diferenças do seguidor para o buscador. O seguidor, com certeza, ele está na zona de conforto. Porque para ele está ali, ó, quietinho, só recebendo. Ele não questiona, ele não busca outros caminhos, ele fica sempre passivo, né? E uma coisa interessante é ver que o universo todo é ação, é movimento. Se você para e fica de braço cruzado só seguindo o que estão impondo ou te dizendo que aquele é o caminho e você não busca por si mesmo, você não busca ter suas próprias experiências, você está indo contra o fluxo do universo. E durante essa busca,
vocês vão perceber o quê? Vocês vão ver vários caminhos. Por exemplo, existem várias práticas de limpeza energética, existem várias formas de meditação, né? Esse foi uma das experiências que eu passei, que eu ficava assim muito triste de não conseguir meditar. Por quê? A princípio, eu tentava seguir o que foi feito eras atrás, ou seja, ficar sentadinha em posição de lótus, imóvel e tentar tirar todos os pensamentos da minha cabeça. E eu ficava frustrada porque eu não conseguia. E aí eu pensava, nossa, eu nunca serei capaz de meditar. E isso causava um bloqueio. Eu achava que eu não era capaz, né? Por isso, porque a gente quer seguir à risca um ensinamento que foi deixado milhares de anos atrás. Então, Osho, ele também quebra esse paradigma. Ele fala muito sobre a meditação dinâmica, por exemplo, né? Que não necessariamente você tem que estar parado, imóvel e tirar tudo da cabeça, até porque você não vai conseguir. A sua mente está ali bombardeando de coisas. Você tem sim que tentar silenciar a sua mente, mas não a ponto de exigir que você não tenha pensamento, que isso vai ser impossível. Um dia você chega lá, mas não é assim. Então, o que acontece? Ele veio trazendo um novo ensinamento que faz com que você entre no estado meditativo sem estar necessariamente parado, né? Tem um outro ensinamento muito interessante que é o Tai Chi Chuan, que é uma meditação em movimento. Então, para as pessoas que têm dificuldade em ficar parados, né, concentrados ali, existem outras formas de você alcançar esse relaxamento, essa paz interior, mas com outros meios, outras formas de praticar, né? Então, hoje ele vem quebrando esse paradigma, mostrando, por exemplo, nessa sociedade de hoje, com bilhões de habitantes, né? Acho que a gente já está chegando aos 8 bilhões de habitantes, né? Muita tecnologia, e muito barulho, e muita poluição, e muito de tudo. Você imagina como que a pessoa vai conseguir meditar como Buda meditava? Gente, as coisas são dinâmicas, né? É a mesma coisa. Antigamente, as pessoas para chegar, vamos supor, de uma cidade até outra, ou era caminhando, ou era a cavalo, a camelo, de burro, de jegue, sei lá o que, mas demorava dias para passar de uma cidade para outra. Hoje em dia, ou você vai de carro, você pode pegar um avião rapidinho, 40 minutos você está do Rio para São Paulo, né? Você tem navio. Então, existem outros meios de você chegar ao local. Você não precisa ir só andando, né? Então, isso é uma analogia para vocês verem que existem outras formas da gente alcançar esse estado meditativo, onde a gente busca a nossa essência, a nossa voz interior, a nossa intuição, que é esta intuição e essa voz interior que vai nos guiar para cada vez mais a gente ir achando os caminhos que vão nos levar à expansão cada vez maior da nossa consciência. E então, um dos ensinamentos que serve para qualquer época que esteja, não importa se foi há 2.000 anos atrás, há 10.000 anos, se foi ontem, se é hoje, é a respiração profunda. Essa técnica, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer ocasião, e ela nos prepara para a gente poder ouvir a voz interior, né? Eu passo por essa situação assim várias vezes, ou durante o dia, ou durante a semana, e eu tive uma experiência muito interessante há poucos dias, que eu passei assim por um teste muito assim intenso, e que na hora, assim, por mais que você já esteja mais espiritualizado, que você já esteja mais observador e tudo mais, se você está assim um pouco distraído, você é pego energeticamente, e aí a sua energia baixa um pouco e você começa a ficar meio confuso. Então, uma das técnicas que auxilia muito a você voltar para o rumo, voltar para o equilíbrio, é a respiração profunda. É algo muito simples, que você não precisa
nem estar isolado. Você pode, às vezes, na mesa de trabalho, praticar aquela respiração para você ficar relaxado quando está passando por um momento muito tenso. E essa respiração, quando você vai exercitando, ela vai te dando mais clareza e você consegue resolver as situações de uma maneira melhor, sem ser levado pelo impulso, né? Às vezes a gente bateu, reagiu, né? Mas quando você exercita a respiração, não tem aquilo assim para você respirar, conta até 10, né? Tudo isso tem um fundo de verdade, né? Quando você vai dar uma resposta para alguém, conta até 10. Esse conta até 10 é o tempo de você fazer aquela respiração, né? Se equilibrar de novo para ver se o que você vai fazer naquela situação. Então, essa técnica de respiração profunda, eu acho que ela é válida para qualquer ser que é capaz de fazer. Você não precisa de treinar, você não precisa de saber a fundo do que se trata, basta você se concentrar na sua respiração durante um tempo, fica ali respirando umas 20 vezes, até você voltar ao equilíbrio. Isso é válido para qualquer momento. E essa técnica de respiração profunda, ela te prepara para que você possa fazer um tai chi, para que você possa meditar. Ela te prepara para uma prática posterior, para que você possa fazer o Ho Oponopono. Então, a respiração é a preparação para algo maior. Então, toda vez que você está com alguma dúvida, que você recebeu algum ensinamento, ou você fez uma pesquisa e você quer saber se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido, você precisa experimentar, você precisa vivenciar aquela situação, né? Então eu lembro muito bem quando, há uns anos atrás, eu ouvi falar do Ho Oponopono e eu falei, nossa, o que é isso aí? Não faz efeito e tal. Eu falei assim, mas eu também não posso julgar se eu nunca fiz, né? Se eu nunca pratiquei. Mas aí é que tá, você não tem que praticar com aquela desconfiança, já achando, isso não vai fazer efeito. Você tem que ficar com o coração aberto. Vamos embora saber o que é isso, né? E aí eu fui com o coração aberto e pratiquei o Ho Oponopono, né? E sempre antes de eu praticar alguma técnica, eu faço a respiração. É uma coisa que já está em mim, é o meu caminho que eu tracei. A respiração me equilibra. Pode ser que para você não equilibre, cada um tem um caminho, né? Tem uma forma de ser. Para mim isso funciona muito bem. Então eu fiz a minha respiração e testei essa ferramenta do Ho Oponopono em algumas situações. E funcionou para mim, né? Eu consegui fazer muitas limpezas de coisas que estavam escondidas, as minhas sombras que estavam lá, que eu não queria ver, e começou a vir à tona e eu comecei a limpar muitas coisas. Então, toda vez que a gente tem alguma dúvida, seja em relação a algum ensinamento, alguma técnica, alguma coisa que for, que vocês possam perguntar, para dentro. Não tente buscar resposta fora. Você pode ler nos livros, às vezes a resposta vem até num livro, mas você tem que vivenciar aquilo. É essencial você experimentar, certo? Então, é esse recado que eu gostaria, e esse papinho gostoso que a gente bateu hoje serve para quê? Para a gente pensar, eu sou um seguidor ou eu sou um buscador? Né? Ou eu comecei como buscador e me tornei um seguidor. Eu estou dependente de alguém, de alguma coisa, de alguma instituição, de alguma situação. Eu dependo da aprovação de alguém? Ou eu consigo ser autossuficiente e consultar o meu eu interior para ir encontrando o caminho, né? Eu sou autossuficiente ou sou dependente? Seguidor ou buscador? Então vamos pensar sobre isso. Um grande beijo a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!